tragédias a totalidade, para se descobrir o que é que causa e para atuar ali também na causa, ou seja, sempre dialeticamente. A extensão é importante, mas a extensão para desaguar num assistencialismo conservador, calibrador, legitimador é um passo. Então veja, o que é preciso manter sempre aceso? A chama da crítica. E isto só se faz com um ensino que seja humanístico, um ensino que seja enciclopédico, um ensino que seja interdisciplinar, mas, sobretudo, um ensino que esteja envolvido com o fazer, porque senão a ciência pode voltar de novo para o seu patamar idealista, distanciado, ela é humanística, ela é ilustrada, é uma cultura geral, mas que não serve para absolutamente nada. Nós temos muitos juristas cultos, com os quais não dá para discutir questões humanas fundamentais, tais como as cotas para afrodescendentes e oriundos das classes populares nas universidades. Ou seja, a visão é exclusivamente elitista, repressiva, repressora e produto de uma cultura ilustrada, de uma cultura geral, de uma cultura humanística, mas, isso que eu acho que é importante, a cultura burguesa, e com isso estou querendo dizer, uma cultura idealista, distanciada da realidade, uma cultura inútil, ou seja, uma cultura inócua, que não tem correspondência num fazer, ou seja, numa praxis, não é uma cultura práxica, é uma cultura estéril. E isso é muito comum em todos os domínios do saber, eu acho, do ensino jurídico em geral, do ensino superior em geral, e do ensino jurídico em particular. Por que em particular? Volto a dizer. Porque o direito é a coisificação, ou seja, a reificação das relações burguesas. O que é que vale no direito? O contrato e a propriedade. As pessoas estão dispostas a matar por isto. E não estão dispostas a lutar pela inclusão, a lutar pela libertação humana, mas morrem por causa do contrato e da propriedade. Onde é que os juízes fincam o pé na hora de mandar desocupar famílias, crianças, jovens, mulheres, grávidas, velhos, trabalhadores, honestos, etc. Eles ficam o pé no contrato e na propriedade. É aí que está o mantra, é aí que está o centro nervoso do direito burguês. E como romper isto de dentro do ensino jurídico? Olha, me permitam, lá em Franca, os meus alunos conhecem muito bem, entre eles, o Gladstone, cuja presença muito me honra aqui, foi meu aluno na pós-graduação. Possivelmente vamos conversar depois sobre o seu doutorado que ele está fazendo aqui. Já publicamente eu digo, não sei se ele vai me convidar, acenou com isso. Publicamente eu digo que muito me honra compor sua banca de doutorado aqui. Agora criou um problema. Mas eu posso ser um suplente da banca. Então. Viria com muita honra, porque o Gladstone também é um desses juristas em que a gente deposita grandes esperanças, né? Fala numa justiça da libertação, pretende trabalhar até com o Henrique Dussel lá no México e tal. Para mim seria uma honra, é sempre uma honra me envolver com projetos como esse. Mas os meus alunos sabem muito bem do nível do meu pessimismo com relação aos juristas. E é um pessimismo que eu não devo, acho, ficar destilando a toda hora, em todo lugar. É porque o pessimismo exagerado desmobiliza. Ele pode paralisar, assim como o otimismo também. De modo que talvez a gente devesse manter essa contradição daquele que é otimista. O Saramago dizia, o mundo precisa de pessimistas, porque senão as coisas sempre continuarão como estão. E ele dizia, parafraseando o Marx, pessimistas do mundo, univos. Mas é preciso lembrar também com o Antônio Gramsci que nós devemos ser pessimistas no diagnóstico, porém otimistas na ação, ou seja, na praxis. A SESC me parece ser assim o espírito dos movimentos sociais. Somos pessimistas, afinal, nos diagnósticos que estamos fazendo aqui. Você mencionou o fenômeno da cooptação dos movimentos sociais, o fenômeno da ocupação dos movimentos sociais por correntes, ideologias conservadoras, etc. Isso acontece, isso é da dialética da realidade. Isso é normal. Agora, é preciso travar a luta contra isto. Contra a cooptação, contra os cooptadores, contra aqueles que assaltam os movimentos sociais, porque acho que a esperança está aí,
Exatamente onde? Nem nos movimentos sociais apenas, nem no direito, mas na luta. Ou seja, na luta permanente por esta construção de uma sociedade que esteja, de fato, livre, sobretudo, de algumas cegueiras e depois livre de muitas opressões. O direito tem um papel a realizar aí, eu acho que tem. Não obstante o meu otimismo que eu queria esconder, mas é que às vezes não obstante o meu pessimismo, que eu desejava esconder. Porque eu sei que os meus alunos às vezes falam, olha, está exagerado, Machado, dá uma levantada aí na cabeça e tal, porque o que eu vejo lá? Eu vejo terra arrasada. Os alunos que entram para a faculdade de Direito, entram fazendo daquela faculdade 5 anos de cursinho para ocupar os postos de comando lá na magistratura, no Ministério Público, nas defensorias, procuradorias, etc., ganhar a vida, realizar o seu projeto privatístico pessoal, sem nenhuma sensibilidade para com as questões fundamentais e coletivas, as questões sociais. Esta é uma grande verdade, fruto do quê? De uma ideologia essencialmente individualista, típica do quê? De uma sociedade burguesa. Quer dizer, esses é o círculo dentro do qual a gente gira, e com poucos resultados. Agora há pouco, eu sinto que devo encerrar. Agora há pouco, eu era paraninfo de uma turma de Direito, e estava lá sentadinho esperando para fazer como é que fala? O discurso do paraninfo. Antes de mim, um aluno, que era o orador da turma, ele claramente provocando, e o Gladstone, o Igor estava aí, saiu agora há pouco, ele sabe o quanto que nós enfrentamos de preconceito dentro do campus de uma universidade pública, já nem vou dizer das universidades privadas, onde discussões como essa são impensáveis. Né, nas universidades privadas, porque o professor que ousar levantar uma discussão como essa está fora do corpo docente, porque é um professor que está estimulando, de certo, a insurreição, a revolta, a revolução, etc. Ele sabe que mesmo no espaço da universidade pública, o que é o espaço da liberdade, da invenção, do sonho, da utopia, mesmo lá nós sofremos o preconceito e a discriminação. E esse menino foi além. Ele foi além, numa solenidade de formatura, em que ele sabia, claro, muito contrariadamente, que o paraninfo era um professor do direito alternativo, e estava, de certo, muito incomodado com isso. Ele fez questão de, no discurso dele, dizer: sou positivista sim, porque o positivismo é a única condição para a manutenção da ordem que garante o progresso. Doeu. E eu tive que no final do meu discurso, eu não gosto de fazer improvisos lá em solenidade, porque é uma coisa sempre muito assim, formal, e eu gosto também de cumprir algumas formalidades, para não dizer que você também é um sujeito assim, excêntrico, né, que não é muito levado a sério. Então eu vou lá também com o meu terno, eu vou lá com a minha beca, assim como vou de terno também lá no campo do MST, porque eles gostam. Para eles não é divisa, eu costumo dizer, essa aqui é a beca de combate. Eles querem que eu esteja no mesmo pé de igualdade do promotor que está do outro lado, do juiz que está do outro lado, do advogado, do proprietário. Eles querem que eu vá lá sim, eles não querem que eu vá lá de tênis e calça ali, porque isto me diminui, inclusive perante os meus adversários e aos olhos deles. Eles gostam da minha beca. E eu faço questão às vezes de cumprir alguma formalidade, mas nesse dia eu tive de fazer um pequeno desvio para dizer no final, que eu depositava as minhas esperanças de professor cansado, já com 25 anos de Unesp, de professor desiludido, nos jovens capazes de superar os grilhões, a cegueira do positivismo, mas apenas nos jovens que o fossem, de idade e de espírito. Porque há muito, eu dizia agora há pouco para o Marcel, esses meninos saem da universidade velhos, velhuscos, envelhecidos, mais conservadores que os avós. E isso é uma tragédia. Por quê? Porque serão juízes, promotores, defensores, procuradores, advogados, sem nenhuma sensibilidade para com o contexto que nós estamos tentando levantar aqui. Eu encerro com uma última impressão que ainda me ficou muito viva, agora há pouco, quando encontrei um ex-aluno no aeroporto de Ribeirão Preto, não nessa viagem, numa outra, e ele me dizendo o seguinte: ora, Machado, como é que está a luta lá do Ministério Público? Está lutando aqui com o aeroporto e tal? Eu falei, não, está uma luta terrível e tal, as forças
contrárias são muito irresistíveis, etc. e tal. Ele disse, mas estão desocupando aqui o entorno? Eu falei, então, tem um projeto aí de desocupação, de ampliação da pista e tal, estão levando as pessoas, e as pessoas estão indo assim, levadas mesmo, eles estão sendo objeto do processo e não sujeito, uma coisa muito traumática e tal. O meu ex-aluno me vira e disse, nossa, Machado, mas tem uma coisa, essa gente, olha só a expressão, essa gente, quer dizer, não a minha gente, a outra gente, essa gente já está acostumada com isso. Aí eu pergunto a você, da onde o professor já com 50 e tantos anos de vida, 27 anos no Ministério Público e 25 anos na Unesp, vai tirar ilusões, utopias e energia para prosseguir ensinando essa tropa, esse exército que vai marchar insensivelmente sobre os direitos, sobre as aspirações legítimas dos de baixo? Da onde tirar esta energia, ou esta ilusão? Não sei, às vezes, em momentos como esse, a gente se revigora, e eu volto para Ribeirão Preto certamente muito mais animado, por tudo quanto ouvi aqui, porque acho que, apesar de ser um homem, em alguma medida, desiludido, ainda tenho algumas ilusões. Afinal, dizia o Saramago, o importante, o mal, não é ter ilusões, o mal é andar iludido. Agradeço imensamente a participação de todos, especialmente do professor. Eu queria fazer apenas um comentário. Não tem na pasta que vocês receberam um formulário de sugestões, dúvidas, reclamações, o que vocês quiserem achar que pode ser melhorado nos próximos seminários. Então, peço que quem queira contribuir com sugestões, que mande por e-mail que está no folder que vocês receberam, da Aline, aline.souza@presidencia.gov.br, sugestões e eventualmente, reclamações, dúvidas e questões. E até o próximo encontro. Obrigada. Ô Zé.